Gratidão por mais esse ano que se finda, que nós vivenciamos experiências, aprendizados, cometemos equívocos, acertamos um pouco e assim vai. Gratidão pelas oportunidades de aprendizados, que nós possamos continuar essa caminhada com cada dia mais boa vontade em acertar, em cumprir com os nossos compromissos que fizemos no planejamento reencarnatório. Que cada dia seja mais um dia de avanço em direção a esse aprendizado contínuo que a vida nos oferece, que Deus nos oferece. Gratidão aos benfeitores espirituais por estarem sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos intuindo, fortalecendo em nós aquela força de vencer, de enfrentar as dificuldades com coragem, com fé em Deus, com esperança. Nós possamos ter uma noite de bom aprendizado, de radiações, que nossas mentes possam estar voltadas para o bem, para o amor do Cristo. Que a sua paz, seu amor, Senhor, permaneça entre nós. Que assim seja. Muito bem. Então nós estamos, na semana passada, nós estávamos vendo o prefácio desse livro Reforma Íntima. Reforma Íntima sem Martírio. E hoje nós estamos... Ficou esses dois... Não, dois não, né? Três slides desse prefácio que nós não vimos. Vamos ver aqui, é isso mesmo. Três prefácios. 3 slides, aliás. Na última semana, o último slide que nós vimos, só vou fazer a leitura, né, que nós já até comentamos, só para lembrar, e daí em seguida a gente já faz esse do dia 30. Francisca, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Francisca. Boa noite, Maurício. Tudo bem? Você está tudo bem? Tudo bem, tudo em paz. Parece que vai ter uma chuva bruta. Nós fizemos a nossa oração inicial, Francisca, e agora estamos começando o nosso estudo. Então vamos lembrar o slide da semana passada que diz: sem lástima e sem censura, perdoa-te e prossegue sempre. Perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas, nos ferrolhos conscienciais, guarda-te na oração e na confiança e enriquece a tua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. Aceitando-te humildemente como és e fazendo o melhor que possas, vitalizar-te-ás com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Então esse foi o slide da semana passada, que é um convite para o auto-perdão, para a gente ter mais confiança em nós mesmos, para continuar nessa batalha, né, de nos consertar, de nos reformar, de adquirir a saúde espiritual, né, vencer as enfermidades do coração, né, das emoções. E aí, continuando essa outra que é de hoje, do dia 30 de dezembro.
que esse poderia ser feito pelo senhor Maurício. Antes, porém, boa noite, Barçanufo, seja bem-vindo. Boa noite, Sorilon. Boa noite, seu Maurício. Boa noite, dona Francisca. Boa noite, Boa não. noite, Sebastião Doce. Dona Diva, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Boa noite, Iva. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo, graças a Deus. Então, Não, achei que eu vi a reunião ia voltar depois do dia 1º. É a de quinta-feira que o pessoal ficou para voltar depois, né? Mas essa nossa de segunda-feira e de amanhã continua. No sábado também. O pessoal lá de Dourados, o Orlando e o João Dalmoli, deram 2 semanas de intervalo de férias. Mas a nossa aqui continua. Então, seu Maurício, está por sua conta. Mas nós temos em quanto? Em 3? Nós estamos em 5. 5 hoje. Tem mais uma. Estou enxergando. Tem o Barçanufo, a Francisca, e o seu Maurício e eu. E a senhora, né? Tá. Isso. Agora o próximo slide, né? Então. Isso. Tirou todo o de lá. A Maria também. Esse slide é o de hoje, né? Dia 30 de dezembro. Esse senhor pode fazer a leitura e comentar, que é a continuação. Esse que está na tela. 30 de dezembro de 24. Tá conseguindo enxergar, não? Tô. Eu estou enxergando, mas muito pouco, viu? Eu estou com a vista bem ruim. Então tá, seu Maurício vai ler para nós e comentar. Eduardo, procura meu óculos aí, O senhor Eduardo. fechou o seu microfone, seu Maurício. Exato. Por outro lado, se Tunis estarão assinando um decreto de desamor contra si. Aí vai falar que a questão de que muitas vezes nós nos punimos, né? Em vez de... Em vez de nós trabalharmos no nosso conserto, na nossa reforma interior, a gente pensa em punição. Então a punição nunca é boa, nem a punição quando a gente quer para o outro já não é boa, e também quando a gente deseja a punição para si também não é boa, né? Aí manda afeiçoa-te com devotamento e se sateis ao exercício que te são delegados pelas tarefas renovadoras do bem, aprimorando-te em regime de vigilância e paciência, sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dá um passo atrás do outro. A gente tem que pensar que a nossa evolução não acontece de uma hora para outra, de um dia para o outro. A nossa evolução é lenta e a nossa correção também, a nossa reforma interior também é lenta. Uma coisa que vai acontecer agora, de um dia para o outro, na semana, já estaremos melhores, né? Mas é com o tempo. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singelo pirilampo, esforça por fazer luz na noite escura. Então, não precisamos ansiar pela grandeza das estrelas, né? Mas vamos amar a nós mesmos, sabendo que nós somos simplesmente um pirilampo. Somos pequenos, né? Não somos grandes, mas podemos iluminar um pouquinho. E essa pouca luz já é importante. E ele termina esse texto falando: faça as pazes com tuas imperfeições. Então, quando nós falamos em reforma interior, não significa que nós vamos amaldiçoar os nossos erros, as nossas imperfeições. Nós temos que entender que nós somos imperfeitos
estamos caminhando dentro da imperfeição, mas nós temos condições de cada dia ir melhorando. Saber que erramos, mas nós podemos caminhar e errar menos, né? A partir de agora, vamos errar menos. Não é, às vezes não podemos nem pensar assim, não vou errar. Não é não vou errar, porque nós vamos errar. Então, se eu falo não vou errar, aí eu erro, vai ser uma decepção grande. Mas o importante é pensar, não, cada dia eu quero errar menos. Então, cada dia que passa, erramos menos, ou seja, nossas imperfeições vão reduzindo cada dia. Era isso. Então, ele diz assim, né, que nós, se a gente está se punindo, é um ato de desamor contra nós mesmos. Mas, por outro lado, nas anteriores, né, que nós vimos, nós disse que essa angústia, né, que nós sentimos pela melhora é impulso também para a promoção. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente recebe essa angústia, né, essa dificuldade que nós de vivenciar com os nossos próprios equívocos, né, que eles acabam nos acusando, né? Nós sentimos esse peso de ter se equivocado, mas ao mesmo tempo ela que convida, aliás, para que a gente saia dessa punição, dessa autopunição. Então a dificuldade, né? Essa angústia, essa punição mesmo, né, que nós fazemos, ela é desnecessária, né? Se a gente souber trabalhar, se a gente souber trabalhar o alto amor, saber e se aceitar como nós somos, né? Como ele diz aqui, né? Nós somos pequenininho ainda, né? Somos um pirilampo, um vagalume, né? A luzinha nossa é pequenininha, né? Mas é uma luzinha que na noite escura ela tem o seu significado, né? Ela aparece, por menor que seja. Então a gente se reconhecer, não, ainda sou um pirilampo, sou um vagalume, tem uma luzinha muito pequenininha, mas eu tenho ela já, né? Então a gente se aceitar como nós somos, né? Nos aceitar e ter essa paciência conosco mesmo, né? Ser vigilante, né? Tá, cada dia, para nos melhorar um pouquinho mais, sem desistir, né, dessa melhoria por conta dos equívocos que ainda cometemos. Que às vezes o equívoco que nós cometemos é um fato assim que nos leva ao desânimo. Fala, não, mas eu não dou conta, não, né? Quem sou eu? E daí acaba se punindo e esquecendo que nós estamos nesse caminhar, né? Esse caminhar. E que Deus tenha paciência conosco. É como nós não temos paciência com as nossas crianças, que erra. Imagine o nosso Pai que está no céu. Maior paciência ele ainda tem com nossos equívocos, né? Desde que nós demonstremos para nós mesmos que nós estamos nessa caminhada, nos esforçando para ser melhor a cada dia, né? Sem essa ânsia de ser uma estrela, né? Uma grandeza, né? Uma estrela enorme, né? Nós somos como um vagalumezinho, cada dia iluminando um pouquinho mais, fazendo paz com as nossas imperfeições. Vamos para o próximo. Alguém quer fazer um comentário desse slide? Passemos para o próximo, então. Descubra tuas qualidades. Olha só. Descubra tuas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Todos temos qualidades. Temos defeitos, mas temos qualidades. Todos têm. O amor de Deus está dentro de nós, né? Então descobramos essa qualidade que nós temos e vamos trabalhar ela, né? Vamos colocar ela como meta de crescimento. Vamos cada dia mais nos melhorar, nos transformar.
O tempo concederá valor e experiência a teus esforços, ajustando teus propósitos aos limites de tuas possibilidades, libertando-te da angústia que provém dos excessos. É o tempo. O tempo para nós, ele é um aliado para que a gente possa libertar das angústias, né, dos apegos que nós temos ainda à matéria, dos equívocos que cometemos, mas mantemos o nosso propósito de nos melhorar dentro das nossas possibilidades, né, sabendo que nós somos pequenininho ainda, né, como diz no anterior, nós somos pirilampo, né, somos vagalumes. Caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre, com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã seja melhor que hoje, para a tua própria felicidade. Irmãs do Então, aqui ele, de novo, né, ele nos lembra que Deus está lá esperando o nosso caminhar, né? Um dia por vez, um passo por vez, né? Nada de querer dar passos muito largos que nós não damos conta mesmo, e nem ficar frustrado porque nós ainda somos imperfeitos. Todos somos imperfeitos, ainda. Gratidão. Alguém comentar? Está aberto. Bom, aí vai mostrando ainda, continuando as mesmas ideias, né? Que mostra que a gente tem que estar também, que nós temos qualidade, né? Nós não somos só imperfeição. Então, nós temos falhas, temos acertos, temos erros, temos acertos. Mas é importante que acredite no nosso potencial. Então, a gente tem potencial para melhorar um pouquinho. Então, todos nós temos o potencial. Quando ele fala, descubra suas qualidades, né? Acredite nelas. Então, a gente tem que, por isso que fala que a reforma interior, para começar a reforma interior, precisa conhecer-se. Por isso, descubra as suas qualidades, não só os nossos vícios, os nossos erros. Então, é importante descobrir o nosso potencial também. Nós temos potencial para mudar. Aí, e isso fala que é tudo tempo, né? O tempo é o nosso aliado, porque ele nos ajuda, porque com o tempo a gente vai mudando, vai transformando. Com o tempo, a gente vai conseguindo amealhar esforço, amealhar boa vontade, e nós vamos ajustando, né, os nossos propósitos aos limites que nós temos da nossa capacidade, das nossas possibilidades, porque cada um tem possibilidades maiores ou menores. Então, o espírito que já atingiu uma evolução maior do que a da gente, naquele momento ele tem mais possibilidade, porque ele já adquiriu, já percorreu. Não é porque um é melhor do que o outro, mas é questão do caminho percorrido. Vamos nós pensarmos numa pessoa como o Chico Xavier, por exemplo, ele já tem um caminho percorrido maior. Se tem um caminho já percorrido maior, ele já tem mais facilidade. Então, ele consegue ter mais possibilidades de trabalhar para a sua reforma interior. Ao passo que nós que temos um caminho caminho menor percorrido, temos um pouco mais de dificuldade, mas nós temos capacidade. Então, todos nós temos capacidade. E aqui fala também da gente se libertando da angústia que provém dos excessos, né? Então, e libertando dessa angústia. Aí manda caminhar, né? Fala que é importante caminhar dia após dia, porque a reforma interior nossa é uma caminhada. É uma estrada longa e que nós temos que botar o pé nela e trilhar isso aí. Então, dia após dia, anos após anos, encarnação após encarnação.
e com essa luta nós chegaremos ao rumo, né? Felicidade, que é aquela que nós almejamos. Passamos por Basta, para a Francisca, para a Diva. Não pode ouvir mesmo, eu estou ouvindo. Ninguém? Não, eu ainda não estou boa para responder. Deixa eu assistir mais uma vez e depois eu Tá certo. começo. Por que você encerra aqui? Esse próximo slide é mais uma apresentação, né, nossa, da ideia da Irmãs do Folk, né? E depois, então, eu coloquei o capítulo 23. Então, ela diz aqui, ó, nossa proposta é apresentar algumas ideias-chave com fins de meditação e autoaferição, ou ainda para estudos em grupos que anseiam por buscar respostas sobre as intrigantes questões da vida interior. Se não entendermos realmente a razão de nossas atitudes, não reuniremos condições indispensáveis para o serviço renovador de nós mesmos. Então aqui ela apresenta uma justificativa do livro, né? Essa busca interior. É como a gente está buscando, né? A gente primeiro procura fazer um diagnóstico, né? O que eu sou, como é que eu estou, o que eu estou errando, né? Quando eu começo a me descobrir, ver aonde que estão os problemas, onde tem esses problemas, então eu vou ter mais condições para me renovar, porque eu sei aonde que eu preciso me reformar. É como qualquer reforma, né? O Barçanufo, que trabalha na construção, sabe disso, né? Você só vai fazer alguma reforma, você sabe se tem problema, né? Ah, não, tem problema de vazamento aqui, a parte elétrica aqui não tá boa, né? Aqui a pintura tá meio feia, então vou ter que fazer. Então nós fazemos esse diagnóstico de nós mesmos. Olha, eu tenho probleminha aqui de ciúme, de inveja, ainda fico irritado à toa, tenho umas dificuldades de aceitação assim, meu orgulho é meio exacerbado nessa coisa, então a proposta dela é essa meditação, né? Essa autoaferição, eu medir aonde que eu estou precisando me consertar. Alguém quer complementar alguma coisa? Vamos para frente. Aqui, ele fala também que a questão se não entendermos, né, realmente a razão de nossas atitudes, aí entra a questão, depois de fazer a reforma interior, a gente lembra e conhece a si mesmo, né? E aqui ele mostra isso aqui, né? Que se não entendermos realmente a razão de nossas atitudes, não reuniremos condições dispensáveis para o serviço renovador de nós próprios. Aí entra a questão de conhecer tanto as nossa atitude ruim e também conhecer também a nossa capacidade também de melhorar, nossa capacidade de fazer nossa auto-reforma. Era isso. Alguém mais? Vamos para frente. Muito bem. Aí como nós não adotamos ainda, eu não é um livro, esse livro aqui nós estamos só fazendo uma espécie de ensaio, eu peguei o capítulo 23 lá na frente, porque eu achei ele interessante, né? Até porque numa palestra eu ouvi alguém comentando sobre esse pedacinho até que está no capítulo, e daí eu me interessei e coloquei o capítulo 23 para a gente estudar nessa noite e provavelmente na próxima segunda-feira também. Esse senhor quer fazer a leitura, senhor Maurício? Ele está é uma partezinha do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 21. Só o bem repara o mal. Interessante que se nós quisermos reparar, é pelo bem. Nós cometemos o erro, a gente repara, faz do bem. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica, sobretudo, arrependimento do culpado e o seu retorno à senda do bem.
Quando a gente fala assim, hoje nós nem usamos muito tempo castigo, né? Porque a gente usa o termo reparação, né? Conserto. Então, a duração do período em que nós estaremos trabalhando nesse conserto, nessa reparação, ela pode ser indeterminada, porque cada um pode caminhar mais rápido, mais lento, um procura fazer, porque ele fala que só o bem repara o mal. Então, se nós fizemos o mal, é um determinismo de Deus, que nós precisamos fazer o bem, porque é um meio de nos curar, né? Se cura o bem, se cura do mal, né? Fazendo uma ação boa. Por isso que Deus nos dá sempre essa oportunidade, seja nessa encarnação, seja em outras encarnações, sempre teremos a oportunidade de corrigir aquilo que fizemos de errado. Olha que o tanto que a lei de Deus é sábia. Ele não vai punir ninguém para o inferno, ele não vai mandar seu filho para o inferno, porque simplesmente ele quer de nós que nós consertemos aquilo que nós fizemos de errado. E nos dá sempre oportunidade para a gente consertar aquilo que nós fizemos de errado. E a gente conserta e vai se iluminando, vai se melhorando, vai adquirindo, por meio disso, felicidade. É só. Então, aí tá EAS, né? É EAL, seu retorno. Eu acho que na hora de eu colocar aí ficou meio equivocado. A duração do castigo para toda e qualquer falta é indeterminada. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétuo se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Então, ali eu peguei um pedacinho um pouquinho mais longo aqui do Evangelho. Então, aqui, né, o título do capítulo é Só o Bem Repara o Mal. E daí ele pegou essa partezinha do Evangelho, né, que fala sobre o castigo. Como o senhor Maurício lembrou bem, né, essa palavra castigo, né, tem um peso assim, muito forte quando a gente compara com as questões aqui da nossa vivência na Terra, né? Mas, na verdade, é uma consequência que nós mesmos nos impomos, né? Como foi dito em slides anteriores. A gente acaba se punindo, porque quando a gente faz alguma coisa equivocada, alguma coisa contra alguém, a gente sente o peso daquilo ali, né? Sente a culpa muitas vezes. E se a gente continua fazendo a coisa errada, aquela culpa, ela tende a permanecer dentro de nós. Então, aí ele lembra que o arrependimento, né, é que leva ao retorno ao bem. Eu me arrependo, aí eu volto a praticar o bem. Só o bem repara o mal, como diz o título do nosso estudo, né? Dá para ir mais uma, seu Maurício? Dá sim. Tá? Então tá. Esse então é o primeiro slide desse capítulo. O desejo do progresso é princípio ativo em todas as almas, induzindo a vontade para a ascensão nos domínios da evolução. Embora faça parte do processo natural de aperfeiçoamento individual em todo ser humano, esse desejo toma conotações bem específicas, conforme a natureza das provas vividas na erraticidade. Quanto mais a dor e decepção no interregno entre as reencarnações, mais profundos anseios de mudança integrarão as aspirações desse coração em plena terra, determinando alguns traços psicológicos. Esse desejo é mais intenso
naqueles que já regressaram arrependidos ao corpo físico. Então aqui fala do desejo, né? Que o desejo é o começo da vontade, né? Da boa vontade. O desejo, daí eu desperto a vontade. Então ela que nos leva a buscar essa evolução. Então eu preciso querer, né? E para eu querer eu preciso me conhecer, que é o processo que nós uma das ferramentas para nos conhecer, é isso que nós estamos fazendo aqui, esse estudo, né, que nós fazemos, essa conversa que nós fazemos, a conversa conosco mesmo. Então através desse processo nós vamos nos conhecendo. Aí nós conhecendo, nós percebemos as nossas limitações, aonde nós precisamos reparar as coisas, né? Consertar, nos aperfeiçoar. E aí então eu vou buscar, né, a cura, né? Buscar me curar desse problema, né? Então ele diz assim, ó, durante uma encarnação, é interessante, nós estamos estudando no livro Os Mensageiros, no próximo sábado nós vamos estudar um pouco mais, e ali ele nos lembra, né, que a maioria de nós que reencarna aqui na Terra, nós fazemos um planejamento reencarnatório e o cumprimento desse planejamento é bem menor do que aquilo que a gente queria fazer. Então ele fala assim, ó, aqueles que vão muito bem conseguem às vezes alcançar 50% daquilo que se propôs. Então chega assim, alguns de nós aproveitam às vezes 20%, 30% do que nós planejamos. Então nós planejamos uma coisa e fazemos bem outra aqui, bem menos daquilo que nós nos propusemos a fazer. Então por isso que ele lembra aqui, a dor da decepção, né? A dor da decepção entre as reencarnações, porque a gente reencarna, né, com aquela vontade, né, aquele desejo de fazer tudo certo. Nós estamos lá, passa lá no plano espiritual, na erraticidade. Erraticidade é aquele período que nós estamos no plano espiritual nos preparando para uma nova vida aqui na Terra. E nesse período a gente vê, né, antevê o que a gente precisa progredir, onde a gente precisa avançar e tudo mais, e fica desejoso de cumprir aquilo ali, né? Então a gente vem com muito entusiasmo, fala, não, pode vir que é mole, eu vou dar conta, assim. Aí chega aqui e se deixa levar, se deslumbrar pelas questões das matérias. Então vem a dor, quando a gente desencarna, a dor da decepção de não ter cumprido, né, aquele compromisso, né? E isso causa, é claro, dores, né? Que no Evangelho lembra como castigo, né? Mas são punições que nós mesmos nos impomos. Então, mas a gente como dissemos lá atrás, né, nos slides anteriores, a gente precisa aceitar, né, que nós temos essa dificuldade, né, aceitar que nós temos problemas a resolver, né. Aí a gente se arrepende e de novo vem e avança um pouquinho mais. Toda a vida, né, a gente procura esse avanço. É isso. Então, duas coisas que eu percebi interessante é que fala que o desejo do progresso é princípio ativo em todas as almas. Ou seja, Deus já nos criou com essa sementinha da ideia de progresso. Porque como na lei de Deus tudo progride, tudo é progresso, então nós já temos essa coisa mesmo que inata em nós com o desejo de progresso. Essa vontade de se aperfeiçoar, né, de ser melhor, ele está lá mesmo que escondidozinho, mas já está. É uma sementinha que está guardada. Aí depois ele fala que quanto mais dor e decepção ao longo das encarnações, né, mais profundos anseios de mudança integrarão as aspirações desse coração. Então, quanto mais dor, mais dificuldade for passando,
e vai ser mais desperto para essa ideia de mudança. E fala o seguinte, que aí depois fecha falando que esse desejo é mais intenso naqueles que já regressaram arrependidos ao corpo físico. Então, aquele que já vem para uma nova encarnação, de certa forma já com essa ideia mais em si de arrependimento dos erros que praticou, da vontade de mudança, ele vai ser mais intenso a mudança aqui, desde que eles encarnam já com essa ideia, né? Olha, eu errei demais na encarnação anterior e agora eu quero vir nessa nova encarnação com ideias de mudança, eu quero mudar agora. Aí parte para essa vontade. Então, desde que ele tenha isso antes da reencarne, ele vai ter mais força, claro, durante a encarnação, porque já trouxe isso já formado no plano espiritual. É só. Ok. Alguém mais quer comentar? Barçanufo, lembrando que seu microfone está desligado, viu? Está fechado.